Irmãos, fica de pé só mais um pouquinho, só dessa vez, tá? Você vai sentar. Abra a tua Bíblia no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse. O tema sugerido para esse conclave nessa noite foi baseado no livro do Apocalipse, no teu capítulo de número 3, o versículo de número 8. Mas para nós entendermos o que Deus quer falar conosco, vamos ler o capítulo de número 3, e o versículo de número 7 até o número 13. Lembrando aos irmãos que o texto sugerido seria, ou seja, foi Apocalipse 3, 8. Mas abra no capítulo de número 3, a partir do número 7. Glória a Deus. Você que não tem Bíblia, chega de junto o teu vizinho de banco aí, para nós fazermos a leitura junto, tá bom? Glória a Deus. Quantos dos irmãos já acharam? Dá glória para Deus. Quantos estão procurando? Diz: me ajuda, Jesus. Todos acharam? Eu vou ver agora se vocês acharam mesmo. O texto temático aqui do versículo a partir do 7 é: sexta carta à igreja de Filadélfia. Diz assim o versículo de número 7: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O 9: eis que farei da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e o adorem prostrado os teus pés, e saiba que eu 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venham sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos que estão de plateia para Jesus, já foi externada aqui minha alegria de estar diante de Deus juntamente com vocês, que fazia mais ou menos um ano, ou se não tem um ano, quase um ano que eu não vim aqui, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar trazendo a mensagem de Deus nessa noite. Eu sei que tinha homens capacitados para estar aqui, se eu faltasse, mas aprove a Deus fazer assim com minha pessoa, me dando honra para eu estar aqui ministrando a tua santa palavra. A palavra dele é fiel e verdadeira.
E a Bíblia faz questão de dizer que ela é mais penetrante do que uma espada molada de dois lados. E a palavra de Deus, ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem. E a Bíblia, ela fala dela mesma, que ela vai até a junta e a medula, e penetra na divisão da alma. Aonde o homem não chega, a palavra de Deus chega. Aonde o homem não vai, a palavra de Deus vai. Aonde o homem não entra, a palavra de Deus entra. A palavra de Deus, ela é sempre fiel. Seja sempre Deus verdadeiro. Aqui, queridos amados irmãos, está um livro que muitas pessoas temem ler. Eu já me deparei com várias pessoas no decorrer da minha caminhada ministerial, pessoas que me pararam, me indagaram e me confessaram que realmente tem um grande medo quando lê o livro do Apocalipse. Apocalipse tem a tua etimologia na palavra grega apocalipsio, que significa revelação. O teu livro, o livro do Apocalipse, ele é um livro escatológico, porque ele trata das últimas coisas. Existe alguns pensamentos teológicos sobre este livro do Apocalipse, mas eu prefiro ficar com o pensamento de Deus aqui na Bíblia Sagrada. Sabemos nós que João escreveu o livro do Apocalipse, e algumas pessoas conhecem a história, só que porém algumas não conhecem. Os que conhecem vão estar aqui refrescando os teus pensamentos, já os que não conhecem vai estar passando a conhecer. João, conhecido como apóstolo do amor, é aquele que andou com Cristo. Foi o único apóstolo que não sofreu o martírio. Ele não morreu. Ele sofreu perseguições como todos os outros apóstolos, mas João, ele morreu de morte natural. Segundo os acadêmicos, eles informam que João morreu aproximadamente com 100 anos de idade. Eu posso dizer que ele morreu farto de dias. João morreu um homem que dedicou todos os anos da tua vida após a convenção, dedicando de amor o evangelho de Cristo. João foi perseguido, segundo a história vai nos dizer que a perseguição aos cristãos começou na época de Nero, mais ou menos em aproximadamente 64 antes de Cristo. E a perseguição pelos cristãos era constante. E daí começou como Nero e deu continuidade com Domiciano. E o que acontece aqui é que me parece que João, ele, por causa do evangelho de Cristo, ele sofre perseguição, é preso, é torturado, e a história vai dizer que meio à tortura tentam a morte dele. Quem já não ouviu falar que João, ele foi posto em uma caldeira de óleo quente para morrer? Bem, os acadêmicos dizem isso, que João, ele foi posto em uma caldeira de óleos quentes para morrer. Só se assim Deus não tinha permitido. Eu vejo uma palavra que as pessoas usam muito no mundo secular, é que quem tem promessa não morre. Alguns crentes pentecostais, como nós temos pegado essa palavra e diz assim, eu tenho promessa de Deus e jamais vou morrer. Não, a promessa de Deus, sim, ela é sempre fiel na vida do homem e da mulher, mas Deus determinou o limite de vida ao homem. Deus determinou o limite de vida à mulher, mas eu não anulo, porque todos nós somos filhos da promessa de Deus. E eu posso afirmar aqui, nessa noite, categoricamente, quem tem promessa de Deus não morre antes que essa promessa se cumpra. Só quem tem a promessa de Deus na tua vida e crê que vai se cumprir, levanta a mão para o alto e adora esse Deus.
E João tinha a promessa de Deus. E Deus tinha determinado os dias de João. E o dia de João não era para ser morto com a idade que ele estava, não. João não era para ser morto no momento que ele foi perseguido e torturado e foi posto na caldeira de óleo crente. Ainda que você fique pasmo, eu terei que dizer que aquela situação que João passou foi uma situação criada por Deus. Deus, ele tem seus planos. Deus, ele tem seus trabalhar. Enquanto os perseguidores da época, achando que estava fazendo um mal para João, ele estava fazendo um bem tão grande ao Evangelho de Cristo e a João. Porque Deus livrou João da morte. Ele não foi morto. É claro que ser posto em uma caldeira de óleo, de azeite fervente, é claro que causa alguns danos. E João teve danos. Alguns historiadores vão falar que as suas mãos ficaram atrofiadas, teus pés. Bem, não sabemos. Sabemos que tinha danos, mas não sabemos se foi isso ou não. Mas já que João não morre, a história vai dizer que ele é posto ali na ilha de Pátimo e abandonado. Veja bem, aos olhos dos martírios, ele estava achando que estava abandonando João para que ele fosse morto. Estava abandonando e João estava sozinho. Ia morrer talvez de sede, de fome e tudo mais. Mas o que eu aprendo aqui nesta noite é que quem anda com Deus, ele jamais está só. Quem anda com Deus, ele jamais é abandonado. Quem anda com Deus, ele jamais é desamparado. Quem anda com Deus, ele jamais é deixado de mão. Escuta aqui, a Bíblia, ela faz uma pergunta: poderá uma mãe, ela esquecer do teu filho que tanto ama? Pois é impossível, irmão Marcos, é impossível uma mãe abandonar um filho que ama. Mas ainda que aconteça, a Bíblia diz que todavia Deus jamais abandona os seus. Talvez nesta noite eu estou pregando para pessoas aqui que você foi abandonado pelo teu amigo. O teu esposo, ele não te dá o apoio que você merece. A tua esposa, ela não te dá o apoio que você merece. Ei, o teu pai, a tua mãe não reconhece o que você merece. Mas eu quero te dizer, talvez você olha e veja várias pessoas ao teu lado, ao mesmo tempo é como se você não tivesse ninguém. E você se encontra no deserto, achando você que o deserto é lugar de esquecimento, achando você que o deserto é lugar é um lugar ruim. Eu terei que dizer que o deserto é o melhor lugar por crente. Por que, pastor Fábio Santiago? É porque no deserto Deus se revela ao crente. No deserto Deus mostra que ele é Deus ao crente. No deserto Deus mostra a capacidade que o crente tem. Só quem crê levanta a mão para adorar esse Deus. Ei, vira para teu irmão e diz assim, ó: no deserto é um lugar especial. Ei, e Deus escolheu uma ilha. Você sabe, já está falando ilha, lugar cercado por águas. Uma parte seca que é cercada por água. Alguns historiadores sugerem que a ilha de Pátimo é uma ilha que não tinha habitante, irmão Daniel. Só que eu terei de discordar, porque tinha sim. Ele pode estar isolado em algum lugar, mas tinha habitante. O primeiro habitante é o Deus de perto e o Deus de longe. Deixa eu sair só de um texto aqui para explicar o Deus de perto e o Deus de longe. O mesmo Deus que mandou Samuel ungir a Davi na casa de Jessé, em vez de Deus falar para ele, vai lá na casa de Jessé, Deus falou: vem aqui. Porque Deus está em todos os lugares. E Deus estava habitando com João.
Quem está entendendo? Por isso eu digo para você, no deserto é o melhor lugar de Deus revelar a tua majestade para o crente. Você deveria dar glória por isso. Você deveria dar glória por isso. Escuta aqui. E a Bíblia vai dizer que de repente Deus agora abre a visão de João na ilha de Pátimo, abandonado. A visão dele é aberta. E Jesus Cristo começa a dar revelação a ele sobre as coisas que iam acontecer nos últimos dias. Só que Jesus mandou ele escrever e dizer assim: em primeiro lugar, eu quero que você escreva a carta endereçada ao anjo da igreja. Eu vejo muitas pessoas dizer que o anjo da igreja são os pregadores. Porém, eu afirmo que o anjo da igreja é o pastor. E o pastor é o mensageiro. A carta vai para o mensageiro e o mensageiro transmite a mensagem. Escreve ao anjo da igreja. E o que acontece? A Bíblia vai dizer é que João obedece e começa a escrever a tua carta. E eu observo aqui é que o Senhor Jesus, enviando carta a 7 igrejas, ele estava diagnosticando os problemas da igreja. Porque existe coisa, talvez, irmão, na aparência, na estética, nós olhamos, não vemos defeito, mas os olhos de Deus, que vê tudo, ele consegue ver. Existem coisas que nós não vemos. Para nós estamos tudo perfeito, para nós está tudo bem. O mundo, ele vive de aparência. Ele só quer amizade com pessoa que tem aparência, pessoa que é influente. Se uma pessoa for humilde, é difícil de receber o elogio. Ei! Se uma pessoa for pregador, e principalmente congressista, ou se for cantores como o conjunto da adoração, o vocal adoração, desculpa, me permita eu falar isso, a irmã Ellen, entre outros pregadores, Daniel, entre outros aqui, aí tem ligações, aí tem joinha, aí tem curtida. Mas se o homem ou a mulher, ele não tiver um status, aí ninguém curte, aí ninguém fala nada. O mundo cultua a perfeição, a aparência, mas Jesus ainda tem compromisso com o homem interno. Jesus ainda tem. Que é isso, irmão? Fala para você, o homem interno, sim, com a alma do homem, com a sinceridade. Deus, ele aborrece o soberbo. Deus, ele ama o homem interno, o homem de coração humilde. E quando eu falo homem, eu vou para o sentido genérico, eu estou falando de mulheres também. O que adianta você estar vestido da melhor roupa, está estampado um sorriso, esse sorriso é falso? O que adianta tu estar sorrindo por fora, mas teu coração está angustiado, você está em depressão? O que adianta você estar sorrindo, mostrando a aparência, se Deus está vendo que o teu coração está triste, que você está no deserto? E é com você que Cristo quer falar nessa noite, minha amiga. Cristo quer falar contigo. Ele conhece o teu interno. Ele não quer a tua aparência, não. Ele quer olhar para você e ele quer te dar uma nova vida interna. Como isso? A transformação nunca aconteceu de fora para dentro. É o mundo que dita essa regra. A transformação é de dentro para fora. E quantas pessoas não conseguiam diagnosticar os problemas da igreja? Porque você acha ser igreja, escuta uma coisa aqui para falar. Ser igreja, as pessoas pensam que quando Jesus fala de igreja, as pessoas estão imaginando que é o templo bonito,
que esse templo aqui, ser igreja, vai muito mais além do que um templo. Quando Jesus fala de igreja, Jesus está falando você. Você é a igreja de Cristo. Essa igreja é difícil, porque tem pessoas que andam na estética, eu vou falar. Tem pessoas que preferem andar de aparência. Tem pessoas que preferem mostrar o que não é. Tem pessoas que escondem um sorriso no teu rosto, mas Deus sabe como está teu coração. Quantas vezes veio um pensamento triste de você se matar? E eu vou falar uma coisa aqui, rapaz. Eu vou falar. Sabe o que acontece? É que a igreja está indo muito contramão à verdadeira igreja que Cristo quer. É porque hoje as pessoas, a igreja de Cristo, está andando igual ao mundo. Como? Como, irmão Fábio Santiago? Estou dizendo, as pessoas estão cultuando as pessoas de aparência e estão esquecendo da essência. Quanto irmão está aí do teu lado que está triste, você não pergunta? Se a igreja é você ajudar o teu próximo. Se a igreja é você estender as mãos. Se a igreja é você ter compaixão do teu próximo. E a igreja de Cristo do século 21 está indo na contramão. Se a igreja é você desaprovar o pecado do irmão, mas não deixar de amá-lo. Ei, se a igreja é você estender as mãos se o irmão caiu. E deixa eu falar para vocês aqui, a igreja nem sempre é o que apresenta ser. A igreja nunca é, pastor Sérgio, o que apresenta ser. Quantas pessoas estão aqui? Eu vou falar. Você está aqui, veio cultuar Deus, mas Deus sabe como você vive. Você está aqui nessa noite, mas às vezes quando você fica sozinho, só Deus. E você é crente. A tristeza invade teu coração e você é igreja. Tem gente que às vezes se sente sozinho. Você vem para a igreja, o povo te abraça, mas na hora da dificuldade que você mais precisa, falta a mão estendida. Isso dói. Isso dói porque Jesus Cristo levantou uma unidade. Jesus Cristo levantou uma unidade, uma igreja unida. Várias pessoas que formariam um só corpo, e assim ambos iam se ajudar. E isso está de maneira explícita, que a igreja esqueceu do teu princípio. A igreja esqueceu do teu princípio, que é amar o teu próximo. Se a igreja é você abraçar o teu próximo, se a igreja é você levantar o teu próximo. Peraí, irmão Fábio Santiago, você está lendo Apocalipse 3:7, 3:8. Esse que diante de ti pus uma porta aberta. Sinceramente, você está pensando que é porta de prosperidade? Eu vou falar para você da igreja perseguida. Escuta aqui. Existe uma diferença da igreja das outras. Escuta aqui. 2 dessas 7 igrejas que o anjo escreve, ou seja, que Jesus pede para João escrever, eu até anotei aqui. 2 dessa igreja só teve elogio, que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Escuta aqui, 4 delas Jesus teve palavra de elogios e teve críticas. Elas são Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sarde. Para uma delas, Jesus só teve crítica, que é a igreja de Laodiceia. Escuta aqui, a igreja de Éfeso era uma igreja fiel a Deus. Era uma igreja que andava no princípio com Deus.
Esse é um elogio de Jesus. Só que Jesus diz: tenho porém contra ti, que deixaste as tuas primeiras. Tenho porém contra ti. A estética estava bom. É uma igreja fiel. É um irmão que vai lá. Você é a igreja. Você está de paletó bonitinho, está de gravata, eu vou para a igreja. Aparentemente está tudo bem. Mas Jesus é o que consegue olhar e ver o diagnóstico da igreja. Irmão Marcos, irmão Eduardo, Jesus é o único que ver, aleluia, passando em revista o diagnóstico da igreja. Enquanto as pessoas veem, porque você lê e vai dizer assim, ó, Éfeso é uma igreja abençoada. Não, Jesus, eu tenho porém uma coisa contra ti. Que coisa é essa? É uma igreja que Jesus descobre que ela não tinha amor. Uma igreja que não tinha amor. Era fiel a Deus, mas não amava o teu próximo. E um dos maiores mandamentos de Cristo é você amar o teu próximo. Quem são meu próximo? São todas aquelas pessoas que precisam da tua ajuda. São todas aquelas pessoas que Jesus coloca na tua frente ou do teu lado, e você não abre esse ouvido espiritual para entender que Deus está colocando essa pessoa do teu lado para falar do problema dela, para você apresentar uma solução em nome de Deus. Ei, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Era uma igreja pobre. Só que Jesus olhou com um olhar crítico e diagnosticou: tu és pobre, mas eu digo que tu és rica. Peraí, como pode ser pobre ou rica? Quem está entendendo a estética? Eu olho de uma forma, Jesus olha de outra. Talvez o mundo, eu vou falar. Hoje as pessoas estão correndo atrás. Existe uma onda pentecostal que cresceu. E eu posso dizer que a partir da nossa igreja, Deus é amor, desde 1990, estourou 80, 90. E depois das igrejas pentecostal, eu vou falar, surgiu as igrejas neopentecostais. Essas igrejas que é chamada de nova pentecostal, ela tem induzido o povo a buscar a aparência, a estética, a prosperidade. Porque Deus, Ele veio aqui na terra para não te ver miserável. Que você tem que viver de aparência. Que você tem que dar o seu tudo para Deus dar tudo. As pessoas estão indo ao contrário do que Jesus fala em Mateus 6,33, que é buscar primeiro o reino de e a tua justiça, e todas as demais coisas, complete por favor. Peraí, se você tem que buscar o reino de Deus, que é reino de Deus? É morada no alto, é salvação. Buscai primeiro o gozo da tua alma, para depois as demais coisas ser acrescentada. Como estão entendendo? E eu vou falar que as pessoas hoje estão indo atrás de carro, de casa, de chave. Teve um camarada, eu não vou dizer o nome, que disse um dia que Deus estava me dando 7 chaves. Todo dia que eu chegava na igreja era 7 chaves. Eu disse, meu Deus, eu vou ser dono de condomínio, porque chega a chave, mas não chega nada. É uma chave da prosperidade, a chave do carro, a chave do não sei o quê. Eu digo, pronto, sou o mais rico agora, de sertãozinho. Irmão, Deus não está preocupado com chave, nem está preocupado com tua salvação. As demais coisas você serão acrescentadas. Ele diz assim, ó, não vê os passarinhos quando eles não trabalham, mas não vê as flores do campo. Sertão vê, ela não trabalha, mas eu visto todas. Vos dirás vós também. Primeiro busque o gozo da tua alma, a paz do teu coração. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas agora Jesus olha e diagnostica, diz assim, mas tu és rica.
Glória a Deus. Ei, a igreja de Pérgamo era o local onde estava o trono de Satanás. A Bíblia diz que estava o trono de Satanás. Mas Jesus olha para aquela igreja agora e vê irmãos que dão vida ao evangelho. E um deles tem, que ele cita, Antipas, que é diferente. Era uma igreja que dava lugar ao demônio, o diabo, mas tinha pessoas fiéis a Deus. E as pessoas olhavam e diziam assim: não, aquela igreja é de demoniado. Mas aí Jesus revela Antipas, que era fiel e verdadeira. Quantos Antipas tem aqui nessa noite? Quantos? Quantos? Levanta as mãos. Quantos? Aleluia. Ei! A quinta igreja, ou a quarta igreja, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era uma igreja comprometida com iniquidade. Deixa eu falar um pouquinho de iniquidade, que as pessoas, elas confundem pecado com iniquidade. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Como, irmão Fábio Santiago? Pecado é algo que você comete e você se arrepende, e Deus, Ele te perdoa. Iniquidade é a prática excessiva do pecado. É você constituir o pecado. É você pecar sempre. Pecar e se tornar ser rotina. Isso se torna iniquidade. E a igreja de Tiatira era uma igreja comprometida com a iniquidade. Mas Jesus encontra alguém disposto a andar com Deus em santidade. O diagnóstico de Jesus sempre tem para a igreja de Sardes, que era uma igreja que tem fama de ser uma igreja viva. E Jesus olha para ela e diz assim: ó, Sardes, vocês estão morta. Isso aí é palavra de Jesus. Não, você tem nome que vive, mas só tem nome, mas já morreu há muito tempo. Quem está entendendo? Tem nome que vive, mas já morreu. Aceita qualquer coisa, aceita tudo. Foi uma pessoa antes abençoada, mas hoje não. Está igual a igreja de Sardes. A igreja de Laodiceia era uma igreja que dizia para si mesma: eu sou rica, eu sou abastada, eu não tenho falta de nada. E ele diz assim, ó, mas Jesus olha para ela e diz assim, ó: tu diz que é rica, mas não sabe que é uma pobre, miserável e nu. Escuta aqui, como é que pode? Enquanto o homem está achando que ele é alguma coisa, que você está bom, que você faz o suficiente. Não, eu jejum, eu oro mais do que, tem pessoas que falam assim, né? Eu oro mais do que fulano e ciclano, eu sou uma bênção. E Jesus olha e diz assim, ó: não é isso que eu estou ouvindo. E tem a igreja aqui que eu desci, que é a 7ª igreja, que é a igreja que nós lemos aqui, que é a igreja de Filadélfia. Jesus olha para a igreja de Filadélfia e diz: aos olhos do mundo, você tem pouca força. Tendo pouca força, não negar-te a minha palavra. Aos olhos do mundo, Jesus, ele tem um sentido para isso. Eu vou explicar a vocês. Tem um sentido porque Jesus falou isso. Tendo pouca força aos olhos do mundo, mas aos meus olhos tu é uma igreja fiel. Por isso coloquei diante de você uma porta aberta. Alguém olha para você e acha, eu vou falar, alguém olha para a pessoa, Sérgio, e julga dele assim: porque não está subindo no altar, é uma coitada. Porque não prega, é uma coitada. Porque não canta, é uma coitada.
Talvez alguém olhe e não veja a força que Deus vê em você, mas Jesus, Ele vê a força que você é. Você é um guerreiro de Deus, não precisa você estar aqui em cima para mostrar que você tem a força de Deus. Jesus disse que você é fiel e você tem a força dele. Levanta a mão para adorar, levanta a mão e adore. Tendo pouca força, mas é fiel. Ei, escuta aqui. Deixa eu falar para vocês, porque Jesus estava falando, já que nós lemos, eu vou acabar em 10 minutos. Já que Jesus está falando, dirigindo-se à igreja de Filadélfia, precisamos entender que a igreja de Filadélfia era a igreja mais nova dentre as 7 igrejas. E Filadélfia foi uma igreja, ou seja, uma cidade que foi inaugurada pelo Átalo II por mais ou menos 159 a 138 a.C. Foi colonizada por colonos, ou seja, pessoas vindo de Pérgamo. E a história vai dizer que Átalo funda a cidade com o nome Filadélfia, porque ele demonstrava um amor muito grande por Hermes, seu irmão. Ele tinha um amor muito profundo. Filadélfia significa amor de irmão, vem de fileu, que é a palavra amor de irmão no grego. Filadélfia era uma cidade que foi construída para ser uma cidade missionária da cultura, ou seja, da cultura grega. Era uma porta de entrada entre a Europa e a Ásia. Só que Filadélfia era uma igreja, era uma cidade que era cercada de vulcões. Por isso você vai entender que Jesus falou tendo pouca força, porque aí Jesus usa a situação das cidades. Jesus usa a situação da cidade, o que acontece, para entregar a mensagem às pessoas daquela cidade. Filadélfia tinha pouca força porque era uma cidade que estava cercada, pastor Sérgio, de vulcões, tinha muitas erupções. E só para você uma base, a cidade praticamente, as pessoas não moravam dentro da cidade, as pessoas moravam em tenda, fora da cidade. As ruínas que tinha lá eram paredes rachadas e casas caídas, porque quando tinha terremoto, destruía tudo. Então eles não tinham alicerce, era uma cidade frágil. E Jesus olha a situação da cidade e diz assim, ó: tendo pouca força, sendo frágil, mas não nega a minha palavra. Escuta aqui, talvez você é a Filadélfia nessa noite que Deus está falando contigo. Você tem pouca força, passa luta, chora, mas você não desiste dos seus planos ou do plano de Deus na tua vida. Você chora, se esperneia e às vezes diz assim: eu vou desistir, mas cadê a coragem para você desistir? Sabe por quê? Porque você é fiel. Diante de ti, Deus pôs uma porta de escape perante você. Só para vocês terem uma base, eu já vou encerrar. A cidade de Filadélfia, ela foi destruída. Foi destruída. E foi reconstruída novamente. Quando ela foi construída, ela foi construída pelo imperador, com a ajuda do imperador de Roma. E o que acontece é que vai dizer que quando ela é reconstruída, ela recebe um novo nome. Você está entendendo o que eu falei? Que Jesus está falando que vai dar um novo nome. Jesus usa o histórico da cidade para me enviar a mensagem. Ele olha e diz assim, ó: eis que darei novo nome.
porque a cidade tinha passado já por esse processo. A cidade passou um tempo chamado de Nova Cesareia, Nil Cesareia, que era a nova cidade de César, porque o imperador de Roma da época, ele ajudou a reconstruir a cidade. E a cidade, ela recebeu esse nome. Só que Jesus usa, o povo já estava acostumado a passar luta, a passar prova, ter mudado o nome. Jesus diz assim, ó, mas o diagnóstico de Jesus foi que Jesus viu uma igreja que não se abalava. Era uma igreja que tinha os terremotos, mas ela permanecia firme, forte. Nada abalava ela. Ela permanecia firme e forte. Recebeu outro nome, mas a essência era a mesma. Você está entendendo, irmão? Você tem que permanecer com a tua essência, fiel a Deus, até o último dia de você subir com Ele na glória. Tem que permanecer fiel, inabalável sempre. Quem vai permanecer fiel diante de Deus sempre? Eu vou encerrar aqui. Eu sei as tuas obras. Eu sei também que és paciente. Mas não tema, porque eu pus diante de ti uma porta aberta. Se eu te falar de portas, você vai dizer assim, é prosperidade? Não. A porta aberta, porque eu falei que a cidade era um correio, era a porta de entrada entre a Ásia e a Europa antiga. E as pessoas sempre saíam e entravam pelo Filadélfia. E Jesus pôs uma porta aberta. Escuta aqui, que você vai entender que esse texto está falando é de oportunidade de falar do amor de Cristo. Ao contrário de as pessoas pegam e estão pregando sobre prosperidade, a porta aberta, Deus vai abrir. Não. Pode pregar sim prosperidade, mas não nesse versículo, porque ele está falando sobre oportunidade de as pessoas falar e ele permanecer com o nome de Deus e evangelizar. E eu vou encerrar aqui falando para vocês: você é fiel. Você tendo pouca força, você permanece fiel diante de Deus. E Jesus, ele pôs uma porta aberta diante de você. Escuta aqui. Aproveite essa porta e fale do amor de Cristo. Seja a igreja, e seja uma igreja de Filadélfia. Seja a igreja que agrade a Deus, mesmo tendo pouca força. Não negue a palavra de Deus. Tendo pouca força, persista, insista, vá até o fim. Tendo pouca força, permaneça fiel, porque Deus está contigo. Ele está olhando para você e Ele tem um diagnóstico para você. Jesus, Ele tem algo preparado para você. Permaneça fiel a Deus. No mundo atual que vivemos, contraditório, Deus tem levantado e permanecido e feito permanecer um povo fiel. E talvez você diz: Deus, eu quero ver a tua fidelidade na minha vida. Abre os teus olhos e veja que Deus nunca te deixou só. Aos que estão passando por provação, isso aí você tem que passar, porque Deus, Ele dá a provação e dá o escape para você.